Fala, pessoal! Começamos um novo episódio aqui do nosso podcast do projeto Mais Comunidade da Unisociesc. E o tema de hoje é sobre o álcool. E para a gente começar esse novo episódio, nós temos que abordar o que é o álcool, né? Então, o álcool comum, presente nas bebidas alcoólicas e usado como combustível em perfumes, tintas, vernizes, solventes e em soluções desinfetantes, é o que tem como principal agente o etanol. Sendo por isso, ele também é chamado de álcool etílico. O álcool ele pode ser produzido através de vários processos, como a partir da hidratação do etileno, proveniente do petróleo, ou por meio da fermentação de açúcares e cereais. Aqui no Brasil, o álcool é geralmente produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Já nos Estados Unidos, ele é feito por meio do milho. Em condições ambientes, o álcool ele é um líquido incolor, infinitamente solúvel em água, graças às pontes de hidrogênio que se formam entre suas moléculas, inflamável e apresenta sabor picante, odor levemente irritante e é moderadamente tóxico. Entre as suas principais aplicações está seu uso em bebidas alcoólicas, que são classificadas em dois tipos principais: fermentadas não destiladas e fermentadas destiladas. Vamos começar falando das não destiladas, que obviamente não passam pelo processo de destilação, o que deixa seu sabor e cheiro dependentes da matéria-prima e dos aditivos utilizados no momento da fermentação e apresentam teores alcoólicos menos elevados, né? Como o vinho, a cerveja e o champanhe. As destiladas, elas passam pelo processo de destilação, em que há a extração dos vapores, que depois são condensados. Esse processo ele pode se repetir e o resultado são bebidas alcoólicas com teores mais elevados, como, por exemplo, a cachaça ou o whisky. Então, as bebidas destiladas, elas ganharam muito espaço quando elas foram descobertas, porque elas eram mais rápidas do que o vinho e a cerveja para aliviar a dor, né? E dissipar as preocupações e aumentar a euforia. E na época da Revolução Industrial, o consumo dessas bebidas alcoólicas cresceu ainda mais. Nosso próximo tópico é o efeito no corpo. Logo nos primeiros goles, o álcool é ingerido, vai para o estômago, é absorvido e começa a viajar pelo corpo por meio da corrente sanguínea, passando pelos órgãos e chega até o cérebro. O tempo que demora essa viagem pelo sangue depende de vários fatores, como a quantidade de bebida ingerida, volume de gordura no corpo e etc. As mulheres, elas acabam sendo mais suscetíveis aos efeitos do álcool porque fisiologicamente tem mais gordura retida no organismo, e o que acaba por repelir a absorção do álcool pelas células, fazendo com que ele permaneça por mais tempo na corrente sanguínea, o que chamamos de biodisponibilidade do álcool. Isso faz com que os órgãos eles passem mais tempo expostos aos efeitos nocivos, principalmente os mais sensíveis, como o cérebro, fígado e coração, por exemplo, né? E esse é um dos motivos pelos quais as mulheres adoecem mais rápido por conta da bebida, como alterações do sistema nervoso central. E a cirrose, por exemplo, ela aparece em média 5 anos antes na mulher do que no homem. Já os idosos, eles também são mais suscetíveis aos efeitos do álcool, principalmente porque eles já têm pequenas alterações fisiológicas no organismo, ou algumas doenças como hipertensão e diabetes. Nos primeiros 10 minutos, o álcool se transforma em veneno, o acetaldeído, e o nosso corpo tenta se livrar dele o mais rápido possível. Essa substância ela é resultado da ação de uma enzima chamada álcool deidrogenase, presente no fígado, que destrói a molécula do álcool. Se apenas algumas doses forem consumidas, o período de ação do acetaldeído é curto e os estragos são menores, pois ele é atacado por outra enzima, o aldeído desidrogenase, junto com outra substância, a glutationa.
que transforma o acetaldeído em acetato, uma espécie de vinagre não tóxica. Mas a glutationa, armazenada no fígado, não é suficiente para uma grande quantidade de bebida alcoólica, deixando o supertóxico acetaldeído por mais tempo no organismo, causando, além de aumentar a pressão arterial, derrame, mas mais comumente causa fadiga, náuseas, irritação do estômago, dor de cabeça, que no caso é a chamada ressaca. Enquanto o álcool ele passa por esse processo químico no fígado, já nos primeiros 20 minutos as sensações de prazer começam. A leveza, a euforia aparecem, dando ao usuário o sentimento de que pode fazer tudo. O libido aumenta e surge a ousadia. A felicidade e a excitação nesse momento são comuns, mas essas sensações passam muito rápido. Nos primeiros 30 a 40 minutos de ingestão contínua, o usuário perde o senso crítico, passa a ficar com o julgamento comprometido e sensível ao ambiente, rindo ou chorando por qualquer coisa. Como o álcool ele atua no sistema límbico do sistema nervoso central, age como um depressor das funções cerebrais, diminuindo o senso crítico da pessoa. A ansiedade, a variação de humor e a depressão são consequências comuns da ingestão da bebida alcoólica. A partir dos 45 minutos aos 90, o nível do álcool no corpo atinge o ápice e a ação diurética começa a funcionar. A bebida alcoólica tem apenas uma pequena parte de água e o nosso organismo não entende a presença de tanto líquido, então aumenta a diurese. Mas como não é água, o que estamos ingerindo, pode ocorrer desidratação, que não chegará a um quadro grave, mas é responsável pela sonolência que pode apresentar o usuário para parar de beber, nesse momento. E a presença da sonolência não quer dizer que a qualidade do sono será perto da adequada. Muito pelo contrário. O consumo de álcool é um enorme perturbador do sono. E para evitar a desidratação, é indicado que se tome a cada hora ao menos um copo de água. Essa dica funciona ainda para retardar a absorção do álcool, dilui a bebida e ainda faz com que bebemos menos, o que acaba por resultar em uma diminuição da ressaca. Mas afinal, vocês devem estar se perguntando o que é a diurese. A diurese ela é a produção de urina pelo rim. Participam da sua regulação o hormônio ADH, antidiurético, e a aldosterona. O ADH é um hormônio produzido no hipotálamo e liberado pela hipófise, que estimula a reabsorção de água pelos rins, diminuindo assim a diurese. A aldosterona, por sua vez, estimula a reabsorção nos rins de sódio, o que faz aumentar a pressão osmótica sanguínea e, consequentemente, a liberação de ADH. O consumo de álcool ele inibe temporariamente a ação do hormônio ADH, fazendo com que não se ocorra a reabsorção de água pelos rins, sendo ela eliminada junto com todo o líquido alcoólico ingerido, causando a desidratação. Nosso terceiro tópico do podcast são as consequências do alcoolismo crônico. Começando pela esteatose alcoólica, fígado gorduroso, A esteatose, ela corresponde ao primeiro estágio da doença hepática alcoólica. Caso o indivíduo pare de beber nesse estágio, ele possivelmente recupera sua função hepática. A segunda fase é hepatite alcoólica. Esta condição implica em uma inflamação ou destruição, que é o exemplo necrose, do tecido hepático. Os sintomas incluem perda de apetite, náusea, vômito, dor abdominal, febre e, em alguns casos, confusão mental. Embora essa doença possa levar à morte, na maior parte das vezes ela pode ser revertida com abstinência alcoólica. A hepatite alcoólica ocorre em aproximadamente 50% dos usuários frequentes do álcool. A terceira consequência é a cirrose alcoólica.
é uma forma avançada de doença hepática decorrente de um dano progressivo das células hepáticas. A cirrose, ela costuma ser diagnosticada em 15 a 30% dos usuários crônicos e abusivos do álcool. Um fígado cirrótico tem uma fibrose extensa que compromete o funcionamento do fígado, podendo inclusive prejudicar o funcionamento de outros órgãos, como o cérebro e rins. Embora a cirrose alcoólica possa levar o indivíduo à morte em função de suas complicações, exemplo, a falha renal e hipertensão portal, ela pode ser estabilizada pela abstinência completa do álcool. A outra consequência é a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas e é um quadro grave, com o principal sintoma a dor abdominal intensa. A repetição de quadros de pancreatite aguda pode levar a pancreatite crônica, com mau funcionamento do pâncreas de forma irreversível. Em geral, ocorre com o passar de 5 a 10 anos de consumo pesado e mantido. Como consequência, sabe-se que a taxa de mortalidade de pacientes com pancreatite alcoólica é cerca de 36% mais elevada do que para a população geral. A outra consequência é a neuropatia periférica. Aproximadamente 10% dos indivíduos alcoolistas desenvolvem um quadro de deterioração do funcionamento dos nervos dos pés e das mãos, resultando em sintomas de dormência, formigamento e outras alterações de sensibilidade. Mais uma consequência do alcoolismo são problemas cardíacos e vasculares. O uso pesado do álcool aumenta a liberação de hormônios relacionados ao estresse, que atuam na contração de vasos sanguíneos e influenciam na pressão arterial, podendo causar hipertensão. Além disso, o consumo pesado por período prolongado de álcool também leva ao aumento de fração nociva do colesterol, conhecido como LDL, triglicerídeos e alteração no funcionamento de plaquetas. A outra consequência são cerebrais, que o uso pesado e crônico do álcool ele prejudica ainda o equilíbrio e a coordenação motora, devido ao seu efeito tóxico no cerebelo, além da diminuição dos reflexos, aumentando as chances de acontecerem quedas. Ainda em indivíduos alcoolistas, existe o risco de quadros de demência. Deficiências vitamínicas, como a da vitamina B1, contribuem para o risco de demência alcoólica e um quadro grave e irreversível. Outra consequência são as disfunções imunológicas, que podem ocorrer enfraquecimento e prejuízo no funcionamento do sistema imunológico com uso pesado e crônico de álcool, aumentando o risco de infecções como pneumonia e tuberculose. Tal padrão de consumo de álcool interfere na contagem de células brancas no sangue e altera a capacidade de combater infecções. Outra consequência é osteoporose, que é o consumo crônico de álcool ao longo da vida, que influencia na saúde dos ossos, especialmente no processo de mineralização óssea, aumentando o risco de desenvolvimento de osteoporose em idades mais avançadas. Sabe-se ainda que o álcool ele pode interferir no equilíbrio metabólico do cálcio e na produção de vitamina D, o que pode contribuir para complicações ósseas. Para as mulheres, o consumo excessivo do álcool ele está relacionado ao maior aumento da perda óssea em todas as idades. E por fim, o câncer, que é o consumo pesado de álcool, que se associa a vários tipos de câncer, como de boca, esôfago, laringe, estômago, fígado, cólon, reto e da mama. Os agentes causadores não são todos conhecidos, mas sabe-se que, especificamente, o acetaldeído, um produto do metabolismo do álcool, que já foi explicado e citado anteriormente, ele tem efeito cancerígeno. Agora nós vamos falar da abstinência, que a pessoa ela torna-se alcoólatra à medida que prolonga e repete o uso nocivo do álcool, né? E surgem as ressacas de repetição. Existem dois componentes da ressaca. Um é o componente tóxico do álcool. Um vinho de baixa qualidade provoca pior ressaca, porque contém mais impurezas, mais metanol, mais chumbo.
O outro componente é a ação farmacológica do álcool no cérebro. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e o cérebro responde com o efeito rebote, que se exposto a quantidades maiores dessa substância, né, que causa esse efeito. Ao contrário do efeito relaxante e agradável das doses iniciais. A pessoa acorda no dia seguinte, a bebedeira, mais excitada, irritadiça, inquieta e ansiosa, mas se sente melhor se começa a beber mais cedo, porque alivia os sintomas da crise de abstinência. As ressacas de repetição, elas fazem parte dessa síndrome. Isso é uma forma que o corpo demonstra que se ressente da falta do álcool. Dessa fase em diante, a pessoa bebe não mais porque seja agradável nem socialmente oportuno, mas para atenuar o desconforto provocado pelo próprio álcool. Esse é mais ou menos o mecanismo biológico da dependência de álcool. Quando o quadro se agrava, as pessoas já despertam com tremores, suando muito irritadas e tensas. Bebem pela manhã para se sentirem mais calmas e continuam bebendo durante todo o dia para aliviar os sintomas da abstinência. Se o dependente não beber, o tremor e a irritação, eles aumentam e ele não consegue mais se controlar, nem funcionar direito. E é um mecanismo parecido com a dependência do cigarro, que de certo modo ele é mais poderoso ainda. Os sintomas da abstinência, eles são intensos porque o cérebro ele reclama da falta de álcool. E alguns outros sintomas do alcoolismo podem ser perda de consciência, tontura, agressividade, comportamento autodestrutivo, ansiedade, culpa, náusea e entre outros. Nosso quarto tópico é a dimensão do problema. O consumo excessivo do álcool é considerado pela OMS como uma ameaça à saúde pública mundial. As estimativas são de que mais de 2,3% da população mundial sofra com alcoolismo, o que representa cerca de 140 milhões de pessoas. O álcool, ele é considerado uma droga, apesar de ilícita, e pode causar dependência física e psíquica. Aqueles que são dependentes do álcool sofrem com alcoolismo e que é considerado uma doença muito incapacitante e com implicações sociais, mas curável. O alcoolismo, ele é muito mais provável de ocorrer nos jovens. O ideal seria, em hipótese nenhuma, menores de 18 anos beberem álcool, pois consumir antes da idade aumenta o risco de dependência. Estudos apontam que 40% dos jovens que começam a beber compulsivamente aos 13 anos de idade se tornam dependentes. O álcool ele provoca cerca de 60 doenças, desde físicas e psicológicas, sendo as de maior impacto a cirrose alcoólica e as mortes por acidentes de trânsito. Estas particularmente nos jovens. O álcool mata, todos os anos, 3,3 milhões de pessoas em todo o mundo, número que representa 5,9% das mortes. Na faixa etária entre 15 e 29, a porcentagem mundial de mortes por álcool é de 5%. No Brasil, quase 3% da população brasileira acima de 15 anos de idade é considerado alcoólatra, segundo dados da OMS. Por fim, o melhor tópico e o que mais precisa de destaque é o tratamento. Antes de iniciar o tratamento da dependência química do álcool, é indispensável fazer uma avaliação clínica apurada para avaliar qual tipo de tratamento é adequado para cada caso. Também deve-se avaliar se alguém da dependência química existe uma comorbidade psiquiátrica, principalmente depressão e ansiedade. A associação desses transtornos com álcool é muito comum e demanda tratamento específico. É comum instalarem-se quadros de depressão e ansiedade a partir dos 30 anos e existe uma relação significativa entre o uso de álcool e esses transtornos psiquiátricos. Por isso, tratar só do alcoolismo e esquecer a depressão não adianta, porque ela é um mecanismo poderoso que induz as recaídas. Para as pessoas sem transtornos psiquiátricos, mais dependentes de álcool, existem inúmeras opções de tratamento. Na linha de frente destacam-se os Alcoólicos Anônimos, grupo de autoajuda que existe em mais de 50 países e há mais de 80 anos, com larga experiência no atendimento de dependentes de álcool. Eles oferecem um tratamento bom e barato
alicerçado na generosidade de voluntários que se predispõem a ajudar o próximo a vencer um problema que, de certa forma, também é deles. Os AA facilitam o acesso e a adesão ao tratamento sem levar em conta cor, origem, sexo nem condição socioeconômica. Quem se adapta aos grupos de autoajuda deve procurar e permanecer nos grupos do AA. No entanto, por vários motivos, um número significativo de pessoas não se adapta à cultura do grupo ou porque elas não são portadoras de comorbidade psiquiátrica ou porque não se entrosam como os demais participantes. Para essas pessoas, seria necessário oferecer opções de tratamento que incluiriam terapias de grupo e individuais, mas nem sempre isso é possível. Terapeuta e bebedor juntos devem identificar quais os fatores de risco para a ingestão do álcool. É muito comum a pessoa pertencer a um círculo de amizades que perpetua o hábito de beber. Nesse caso, ela deve reinventar um esquema ou estilo de vida do qual a bebida não faça parte e buscar fontes de apoio que o ajudem a não beber. Hoje também existem medicamentos que diminuem a vontade de beber. Eles agem sobre a ação do álcool no cérebro e não só diminuem a vontade de beber, como diminuem os efeitos agradáveis do álcool. O efeito sobre a vontade de beber da maioria desses remédios não é absoluto, mas no mínimo dobra a chance de a pessoa permanecer abstinente ao longo de semanas ou, na pior da hipótese, a beber menos. Eles não representam a cura para o alcoolismo, mas melhoram muito a evolução do quadro. E o problema é a adesão ao tratamento, pois é preciso convencer o paciente a tomar remédios por vários meses ininterruptamente. A irregularidade no uso da medicação prejudica os resultados e desestimula o paciente. Então foi isso, galera. Terminamos mais um podcast e mais uma vez agradeço pela vontade de vocês aprofundarem um pouco mais o conhecimento em mais um tema e dessa vez sobre o alcoolismo.